Fala, meus amores do 7º ano. Prof. Douglas com mais uma aula de história para vocês. Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro. Sexta-feira. Fim de semana começou. Enfim, fim de semana, último dia de aula na semana, e eu creio que isso é motivo de muita empolgação para vocês, ou não. Para aqueles que gostam de estudar, vão sentir falta, porque só na terça-feira, né, gente? Então vamos lá, vamos dar uma continuidade no nosso tema. Amei a nossa live de hoje, foi top, nota 10. Eu acho que teve a participação de muitos alunos ali e eu adoro esse contato nosso, mesmo que uma vez por semana. Nós estamos falando das grandes navegações e hoje, na nossa aula, iremos falar de Portugal e Espanha. Portugal como o pioneiro e a Espanha vindo logo em seguida. Tá? Isso eu já falei para vocês em outras aulas, essa questão do pioneirismo português em relação às grandes navegações. Geografia a favor. Por que, professor, que a geografia desses dois países favoreciam em relação às grandes navegações? Pelo seguinte, primeiro, foram os turcos que foram empurrando esses povos, tá, que já eram mercadores, que já eram comerciantes, até a Península Ibérica, onde se estabeleceu o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. Então eles continuavam com essas práticas comerciais e existia ali uma classe que era a burguesia, que enriqueceu rapidamente. E nessas duas nações o poder ficou centralizado nas mãos dos reis. Isso também foi muito favorável. Outro ponto favorável da Espanha e de Portugal em relação à geografia é o ponto estratégico com saída para o mar que eles tinham. Ficava bem na Península Ibérica, ficava bem ali, sabe, na ponta do... Tá acabando a bateria, peraí, gente, mas vamos continuar aí. Eu não sei por que não tá carregando, mas tudo bem. Era para carregar. Pronto! Então é isso aí, gente. A geografia que favoreceu e muito essas duas nações, devido ao lugar estratégico com saída tanto para o Mar Atlântico como para o Mediterrâneo. Então era bem estratégico. Portugal foi a pioneira, ela se lança pela primeira vez ali a mares mais distantes, está contornando ali o litoral da África, que nós já falamos sobre isso, e o primeiro lugar ali que ela pega e atraca é em Ceuta, tá? Em Ceuta. Eles pegam e atracam ali nessa região da África, onde ali se tornou uma colônia de Portugal. E eles vão contornando todo o mapa da África. Depois eu coloquei outro tópico ali que fala: e os demais reinos da Europa? Não existia só Portugal e Espanha. Lógico que não. Existia a Inglaterra, existia a França, existia a Holanda. Enfim, existiam outros reinos, porém a geografia não era tão favorecida assim, o poder era mais fragmentado, o que dificultou bastante, não era um poder centralizado nas mãos do rei, como era em Espanha e Portugal. Então isso acabou dificultando um pouco mais a saída desses outros reinos para essas longas expedições, para essas grandes expedições. Acredita-se até que eles só foram se lançar no mar com essas grandes expedições um século depois que Portugal e Espanha já faziam esse tipo de trabalho. 100 anos depois. Primeiro vem Portugal, tá? Portugal vem antes da Espanha. Alguns anos depois, ali, não foram poucos anos também não, tá, gente? Vem a Espanha e depois os outros reinos europeus também começam a se lançar mar adentro, oceanos mais distantes, mais longos, né? Outra coisa legal também, que Portugal, até hoje, ele é muito famoso nessa área, tá? Eles já tinham os barcos de pesca do bacalhau, eles já praticavam a pesca do bacalhau, isso também contribuiu bastante
até porque eles já tinham uma certa experiência com embarcação, uma certa experiência com navegação. O bacalhau de Portugal, ele é um bacalhau muito melhor do que os outros bacalhaus dos outros lugares, né, de outras localidades. Então, por isso, tá, que também foi muito favorável para que Portugal fosse o primeiro reino com as grandes navegações, tá? Coloquei outro tópico aqui: piratas e corsários. Piratas e corsários. Professor, realmente existiram piratas? Qual a diferença do pirata para o corsário, professor? Nos explica, por favor, professor. Eu quero saber, porque é algo que chama a atenção, que eu tenho curiosidade. Eu achei que pirata era só em filme, mas eram aqueles piratas de tesouro, professor. Aqueles que enterravam o tesouro, escondiam. Gente, existiram piratas e existiram os corsários. A diferença do pirata para o corsário é que o pirata, o que eles faziam? Qual que era o papel deles? Como Portugal e Espanha, eles estão buscando riquezas em outras regiões, tá? Nossa, toda hora tá caindo, não sei porquê. Ó, a claridade do meu celular, aí eu tenho que ficar toda hora, então desculpa, tá, gente, essas falhas técnicas. Então assim, ó, como eles vinham com muitas riquezas, o que os piratas e os corsários faziam? Eles saqueavam esses navios, tanto, tá, portugueses como espanhol, então eles roubavam esses navios. Qual que é a diferença do corsário e do pirata, professor? O pirata, ele trabalha por si só. Ele trabalhava para ele mesmo. Ele era um ladrão que roubava para ele mesmo. Já os corsários, eles trabalhavam para o rei. Era mando do rei, tá? Eles iam para saquear as cargas lá de Portugal, de Espanha e de outros países também. Porém, era mando do rei. Era contratado pelo rei, o corsário. Sabe onde que você vê uma diferença do corsário para o pirata? Naquele filme, realmente, aquele filme famoso, Piratas do Caribe. Tá? Piratas do Caribe, você vê, tem um ali que é na Inglaterra, tá? Até aquele que ele sai correndo em cima da mesa daquele banquete ali e tal. Aquele é na Inglaterra. E ali, lembra que daí tinha um outro pirata no filme, que não era o Jack Sparrow, Jack Sparrow, é isso? Não sei falar o nome dele. Mas tinha aquele outro pirata, que ele era um pirata famoso assim como Jack, só que ele é contratado pelo rei e agora ele se torna um corsário, porque agora ele está indo roubar a mando do rei. Tá? E o Jack era um pirata, porque ele roubava para ele mesmo, ele roubava para se favorecer, para enriquecer a si próprio. Tá? Portugal, o pioneiro nas grandes navegações, isso nós já falamos. Portugal foi o primeiro, gente. Ele foi o pioneiro. Por que isso, professor? Olha lá. Portugal. Ai, que raiva que tá me dando dessa iluminação. Desculpa, tá, gente? Toda hora tá parando a aula assim. Portugal mostrou-se um lugar privilegiado para dar início à expansão marítima. Tinha um vasto litoral voltado para o Oceano Atlântico, uma monarquia centralizada, tudo isso eu já falei que favorecia e muito, tá? Uma burguesia próspera e o apoio do clero, que era muito importante para as grandes navegações. O clero ainda tinha muito poder naquela época, e isso nós já falamos também, tá? Era controlado pela rota marítima que ligava as cidades italianas, Flandres, que era um dos principais pontos, centros econômicos da época ali, tá? O que permitia as embarcações fazer paradas em pontos locais. O comércio marítimo, portanto, não era desconhecido para Portugal. Aquilo que eu já falei, eles sempre praticaram comércio marítimo. Eles eram pescadores de bacalhau, eles buscavam outras mercadorias, eles eram mercadores, tá? Já desde quando chegaram, desde quando estabeleceram o reino de Portugal ali. Então, para eles não foi algo assim, tipo, uau, que novidade para nós. Não foi algo assim, tá? E ali, o último tópico que não deu para colocar aqui, mas que nós já comentamos um pouco também, é a escola de Sagres, tá? É a escola de Sagres. O sonho de alancar o Oriente através do mar ficou mais próximo quando o filho do rei, Dom João I, que era Dom Henrique, ele vem com essa iniciativa.
de juntar estudiosos que estudassem somente sobre isso, essa questão das embarcações, essa questão das navegações, de tecnologias que eles trouxessem para essa área. Tá? Ali eles desenvolveram mais a bússola, ali eles desenvolveram mais outros equipamentos, tá? Astrolábio também. Lembra que nós falamos na outra aula? A bússola, né? Qual que é o papel da bússola, professor? Dar uma direção, dar um direcionamento, mostrar para eles uma direção, um caminho. Lembra que a bússola fica apontada somente para o norte. Então eles conseguiam se localizar onde era o sul, onde era o leste, onde era o oeste, tá bom? O astrolábio, lembra que era tipo aquela régua que eu falei para vocês, que eles conseguiam calcular a distância, tá, dos astros para a linha do horizonte. Então foi muito importante também, sem contar nas embarcações portuguesas que também eram bem sofisticadas e nós já falamos também sobre isso. Tá? Eles procuraram fazer barcos, tá? Embarcações mais precisas, mais rápidas. Tá? Ah, professor, onde nós podemos ver um exemplo? Lembra que eu falei na live para vocês hoje? Indo para Curitiba, tem um posto ali antes de Joinville, que ele tem uma réplica da caravela que trouxe Dom Pedro I para o Brasil. Bem legal, é um barco preto que tem bem na beira da estrada e ali eles tentaram reproduzir uma réplica perfeita de uma caravela. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber como eram essas embarcações nesse período das grandes navegações, é só você ir ali sentido a Curitiba que você já vai ver essa embarcação. Tá, gente? Desculpa esse meu vídeo de hoje. E o Madruga mandando mensagem ainda. Desculpa esse meu vídeo de hoje. Toda hora mexendo no celular, apertando aí. Justamente é porque eu não sei o que aconteceu, o que eu mexi na configuração, que o brilho toda hora fica caindo. Vocês estão até vendo aí. Uma hora fica mais claro, outra hora fica um pouco mais escuro. Mas nada que altere o nosso conteúdo, que é o mais importante. Tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema, postem lá no Classroom que o prof vai estar sanando todas as suas dúvidas. Certo, meus amores, meus lindos, meus maravilhosos. Uma tarefinha para vocês aí que está na página 188. É a atividade 3, que será a nossa tarefa, tá? Exercício 1 e 2, tá bom? Página 188, atividade 3, exercício 1 e 2. Lembrando, gente, que eu vou dar um prazo até na outra quinta, porque daí já a nossa aula é só quinta-feira que vem, que nós temos aula gravada e a live. Certo, meus amores? Aqui, tá? Nós encerramos essa parte aqui do pioneiro, essa introdução às grandes navegações, Portugal, Espanha, os objetivos, tudo isso nós já vimos. Tá? Próxima aula, então, a gente vai entrar mais a fundo nas expedições mesmo. Ok, pessoal? O prof tá morrendo de saudades. Não vejo a hora de estar aí com vocês. Bom final de semana. Curtam o papai, a mamãe. Descansem bastante para que semana que vem vocês voltem com as energias renovadas, com a bateria carregada. Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fui!